Preparados para mais um Juvicast? Muita coisa boa já passou por aqui. E se você perdeu, é só ir lá no nosso canal e ver que nós temos todos os vídeos do nosso Juvicast lá. Aproveita e já deixa o seu joinha aqui, se inscreve no nosso canal para toda vez que a gente postar um vídeo, você receber notificação no seu celular e não perder. E para quem já nos acompanha desde o início, sabe que agora a gente faz o quê? Roda a vinheta! Vamos conhecer os nossos convidados de hoje? Temos 2 convidados que vamos tratar de um assunto muito importante, que trabalham com isso aqui na nossa igreja e vão falar um pouquinho sobre isso. Vamos conhecer? Pode começar. Olá, eu sou o Wendel Barros, eu sou técnico de som aqui da PIB de Santa Mônica. Já estou aqui há quase 10 anos e eu não sei o que vocês vão aprontar comigo não, mas eu estou aqui. Eu sou o Ronaldo, eu estou aqui na igreja, sou membro, acho que faz uns 9, 10 anos, já tem bastante tempo. E eu sou membro da equipe de louvor, tanto dos jovens quanto de outras 2 equipes. Já tem bastante tempo que eu estou nessa pegada aí. Não tá esquecendo de nada? Eu sou noivo da apresentadora mais bonita. Eu vou perdoar Não só por ele. Quem já assistiu o primeiro Juvicast sabe que ele estava lá de cima cobrando que eu falasse que era noiva dele. Era eu. Então hoje ele veio aqui só para reforçar esse... Então, o nosso tema de hoje, é sobre adoração. E aí, pra gente já começar aqui falando sobre adoração, queria perguntar pra vocês o que pra vocês é a adoração e como que nós podemos fazê-la da maneira correta, que agrada a Deus. Adoração é um tema bem complexo, né? Mas vamos lá. Eu acho que sim, eu entendo que nós, seres humanos, fomos feitos para isso. E lá atrás se adorava a natureza, a terra, né? Na humanidade é muito comum isso, né? Tem gente que adora planta, tem gente que adora, né? Vai criando seus vamos dizer, seus pontos de adoração. Mas no nosso caso, particularmente, é quem está no centro, eu acho. Eu acho que a adoração, para nós, a gente determinar quem está no centro dessa adoração. Então, se Cristo está no centro, então eu acho que isso aí remete toda a nossa vida, nos leva a isso. Se a gente trazer isso um pouco para a Bíblia, vamos dizer assim, quando Jesus falou com a mulher do poço, a samaritana, ele falou que eles adoravam, mas não sabiam quem adoravam. E ele falou que haveria um tempo em que os adoradores adorariam em espírito e em verdade. Quando eu falo quando eu entendo que verdade está relacionado à vida. Então, a tudo que você faz estaria ligado à sua adoração. No nosso caso, a Cristo, a Deus, porque ele seria o centro. Quando se fala adoração, você escolhe quem você vai adorar. No nosso caso, Cristo. Ele está no centro. Então, quando fala espírito e verdade nisso, então é toda a minha vida devocionada a Ele. Pelo menos eu penso que é isso. Puxando um pouco desse ponto, eu consigo enxergar também uma coisa que eu sempre tentei levar em consideração. Ao que você está adorando. É a você mesmo, você gostou de uma melodia, você gostou de uma letra e está cantando, ou seu coração se refere a Deus quando você pronuncia, quando você faz algo, quando você emite alguma nota, ou qualquer ação na sua vida. Então, junto com isso, é a intencionalidade do coração. Então, tudo no que o seu coração está voltado é a sua prioridade. E aí, tendo Deus como prioridade, você vai adorá-lo em todas as suas ações do dia a dia, como o Wendel falou. Se a gente fizer um link nesse lance da música assim, tem até uma confusão, né, entre louvor e adoração. O pessoal confunde que adoração é música. Já tem até música, né, música de adoração, né? Sim. E na verdade a adoração não é a música, né? É tudo que você faz para Deus, assim. Se a gente pegar na palavra mesmo assim, quando fala adorar, se você puxar nos livros mais antigos, você vai ver que está ligado a se prostrar. Sim. É esse link aí. E às vezes a gente confunde, né, até isso mesmo, falar essa música de adoração aí, e não é
bem isso, né? Acho que o louvor faz parte de todo esse processo da adoração. E às vezes a gente confunde. Agora é a hora de adoração, tal. Então aí toca as músicas. E eu acho que o processo vai mais adiante, né? Não é só um momento de culto. A adoração não está só ligada àquele momento de culto, né? Tá, vai a mais, vai pro seu dia a dia. E é interessante que quando você fala isso, é justamente isso, né? Às vezes a gente tem até esse erro que a gente fala assim, agora nós vamos para o momento da adoração. Então quer dizer que o culto, aquela outra parte que você estava fazendo, você não estava adorando a Deus, né? E de fato, não é que a gente vai louvar ali naquele momento, é só naquele momento que a gente está adorando a Deus, não. A gente pode adorar a Deus em todos os momentos. Basta a gente ter, né, Ele como o centro, né, da nossa vida, realmente. Às vezes acho que a gente se preocupa muito também com, principalmente quem participa, quem faz parte do louvor, se preocupa muito com a adoração durante o louvor. Mas e no restante do culto? Você está preocupado em adorar do mesmo jeito que você está preocupado em estar lá na frente cantando um louvor verdadeiro? Você está preocupado no restante do culto, na sua oração, na hora de ouvir a palavra? Eu acho que essa é uma coisa que a gente peca bastante, assim, a gente foca muito em prestar um louvor verdadeiro, mas e o resto? A gente não confunde, assim, aí é uma pergunta mesmo, será que a gente não confunde o nosso processo de culto? Quando eu falo assim, é generalizando, né? Porque a gente vem para a igreja, a pessoa fala assim, é muito comum a gente ouvir, vou lá receber a palavra, não é? E a gente, e hoje a gente não, Deus não pede mais aquele culto, a gente tem que levar um animal para matar lá, né? A gente vem para adorar a Ele. Então, todo o processo de um culto, para mim, é adoração em si. Sim. A palavra, para mim, é um momento de se conectar, eu acho. Assim. Eu penso assim, a palavra está abrindo tua mente para se conectar. Né? Porque a gente tem que ser racional também nesse momento. E Deus nos quer por inteiro. A gente tem que ser racional, mas Ele nos quer por inteiro. Ele quer que a gente levante a mão, que a gente cante, que a gente chore, que Ele quer ver nossas emoções. Ele quer a gente por inteiro, emocionalmente e fisicamente. Então, às vezes, eu acho que a gente confunde muito e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente vem ao culto e às vezes não está adorando da forma correta, vamos dizer assim. Porque está se limitando ou criou assim, uma forma automática de fazer as coisas. Isso é muito perigoso, às vezes até para a sua vida espiritual, penso eu. Dentro disso que você falou, é mais ou menos assim, né? A gente não precisa mais hoje trazer animais, mas é como se Deus falasse assim, eu já preparei o cordeiro, ele está aí, vem adorá-lo, né? E a gente muitas vezes não faz isso, né? O sacrifício de Jesus por nós ali, a gente já tem esse livre acesso direto a ele e a gente vem, às vezes até no automático, para receber, mas e o que a gente está dando a Deus, né? A nossa adoração realmente está sendo para ele? Lembrando que é em tudo, né? Sim. Esse dia eu estava ministrando na oficina e eu falei com o pessoal, gente, se vocês não fazem isso pelo sangue de Cristo, não façam, por favor. Tive que falar isso com eles para dar um choque de realidade, né? Porque se você vai fazer qualquer coisa, né? Vamos por parte. O centro da sua vida, o centro da sua adoração é quem? É Cristo, ok. Se você não faz isso pelo sacrifício dele na cruz, não faça, cara. Então não adianta. Não adianta você estar perdendo seu tempo. Faz outra coisa. A gente tem que ter essa consciência do que é adorar e a quem eu estou adorando. Quando Jesus fala com a samaritana que eles adoravam, mas não sabiam quem estavam adorando, né? Ele está dizendo agora, você sabe, sou eu aqui, ó. Né? E eu quero que a adoração seja em espírito e em verdade. Ou seja, por completo, né? E o que vocês acham, assim, que tem corrompido a adoração atualmente? A verdadeira adoração. Eu acho que o pessoal tem... Colocando no geral também, generalizando. Porque eu acho que todo lugar o pessoal tem invertido um pouquinho, tem sobressaído Eu vou explicar primeiro o que está na minha cabeça, que é muito difícil de eu fazer um ponto aqui. Vamos lá, tem uma linha muito difícil ali para você não romper ela. É uma linha de equilíbrio que eu sempre imagino, entre o lado profissional e o lado espiritual. Deus, ele quer a gente foi feito para adorar a Deus de todas as maneiras de adoração. Só que ele sempre fala, a gente sempre aprende, a gente vê na Bíblia, pra gente dar sempre o nosso melhor para Deus. Só que às vezes a gente foca tanto nesse lado físico que esquece um lado crucial, que é o quê? Conexão espiritual com Deus. E aí tem corrompido porque a gente tem trazido muita coisa profissional que o mundo também
proporciona que realmente faz muita diferença, que pode ajudar muito no processo musical. Só que a gente traz muito isso, esquece a Bíblia, esquece relacionamento vertical. E aí, para mim, que tem corrompido bastante essa igreja, sabe? A gente tem invertido um pouco os valores e a gente perdeu um pouco esse equilíbrio. Eu acho que a gente peca para não conhecer. Para mim falta a Bíblia. Eu acho que se resume a isso. Eu acho que essa conexão com Deus, ela vem através da palavra, de conhecer a Deus. Como é que a gente adora um ser que a gente não conhece? Não tem como. Não tem como, né? O pessoal antigamente adorava o sol porque havia o sol, sabe? O sol era importante, ele aquecia, né? Ele ajudava nas plantações. Então o pessoal adorava o sol, achava que era isso. O outro trovão porque tinha medo. Você não adora quem você não conhece. E para a gente conhecer e ter profundidade, a gente precisa conhecer a palavra. Então eu acho que falta muito isso. A gente está vivendo um momento de muita informação, né? Tudo ali na palma da mão, muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, muita informação passando. Mas falta profundidade às vezes nas coisas. E eu acho que a gente só consegue isso realmente estudando para conhecer a Cristo. Conhecer na sua palavra, com profundidade, e conhecer espiritualmente. Ou no relacionamento, no cantinho ali, conversando com ele e tendo as suas próprias experiências. O legal da adoração louvor, a adoração através do louvor, é que ela vai refletir toda a verdade que você tem com Cristo. Então, se você não tem nada com Cristo, você não vai ter unção ali na hora. Você não vai conseguir transmitir nenhuma mensagem. Então, claro, Deus pode agir ali do mesmo jeito, porque Ele tem todo o poder. Mas você está perdendo a chance de ser um instrumento. Direto ali. Ele já te colocou no lugar e você está jogando fora. Então, se você tem um relacionamento íntimo ali, você e Deus, você vai chegar lá na frente, no meio dos seus amigos, pegar ali o seu instrumento e vai louvar a Deus, eles vão ver que aquilo é verdade. E isso que é o bom, porque seu coração vai estar centrado ali certinho e você tem que sempre estar conectado com Deus, né? Aqueles dois pilares que eu sempre coloco. O que você adora e por que você adora. Se você tem a resposta disso muito bem firmada, é só chutar pro gol que você As vai pessoas fazer a acabam diferença. vendo em você, né? Exato. Né? E isso que vocês falam se complementa, né? Porque se a Bíblia não é a minha fonte de inspiração, Cristo não é o centro da minha vida, então automaticamente eu me preencho de outras coisas, né? Então eu encaro isso muito como algo profissional. E aí eu vou trazendo outras verdades ali que elas acabam substituindo a verdade suprema, que é a verdade de Deus mesmo. E aí, eu queria perguntar para você, Wendel, né? Você já passou pela experiência, segundo fontes, né? Fontes, não sei se essa fonte é confiável. Fontes Depois secretas. ela mora lá em casa, essa fonte, entendeu? Então, assim, depois você se acerta com essa fonte. De cantar no mundo, né? Também, assim. E durante um tempo. Então, como que isso foi para você? Como que era ali? E como que Deus ele veio te trazendo, né? Pra de volta ali, agora você fazendo esse outro processo de estar de fato com Vixe, Deus. dá tempo da gente falar disso. Eu te Tem falei. saca, tá? Cara, assim, eu hoje assim, eu leio minha vida muito sobre cuidar de Deus. Em tudo que eu faço. É muito cuidar de Deus. É assim, pra gente não esticar muito, porque tem ensaio mais tarde. Eu fui criado na igreja, desde criança ali e tal. Aí houve um problema. Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, eu comentei com o pastor Onésimo o problema que tinha havido na igreja lá. Que eu digo, pastor, não sei nem detalhes. Ele falou, eu sei. Isso aí repercutiu muito, tá? Aí teve um racha, uma confusão danada. E é uma igreja muito tradicional, no meio batista e tudo, uma igreja histórica e tal. E teve um racha. Aí foi uma parte para um lado, uma parte para o outro, e minha família não foi nem para um lado nem para o outro, ficou no meio. Eu, adolescente, na embaixada, sempre envolvido. Eu lembro que eu tinha chegado a pregar na igreja muito criança, assim, ainda embaixador do rei. Aí eu sempre envolvido nos acampamentos e tudo. Nessa coisa, um para um lado para o outro, eu tinha o quê? 11, 12 anos. Aí começou a gente mudou de lugar e começou esse esfriamento, vamos dizer assim, esse afastamento. Isso é muito perigoso, é até bom a gente ter esse cuidado com os nossos jovens, adolescentes, assim, porque às vezes, num detalhe. E aí eu já tocava violão na igreja e tal. Eu comecei a tocar, juntei uma turma lá, comecei a tocar e depois descobri que
podia tocar e ainda ganhar um dinheiro. Eu digo, isso é legal. Nessa brincadeira, com 16 anos já estava tocando na noite e fiquei 20 anos fora do evangelho durante isso aí. E foram, assim, momentos muito loucos, vamos dizer assim, e eu já vivi de tudo nesse meio. Mas era engraçado, eu sempre tinha limites. Chegava um momento que eu falava, a partir daqui eu não vou mais. A partir daqui eu não vou mais. Hoje eu entendo que era o cuidado de Deus. A gente cometia os erros, os pecados e tudo, mas ele falava, olha, cuidado, daqui você não vai mais. Era muito livramento. Hoje eu vejo muito livramento assim, né? E musicalmente foi uma experiência muito boa, se eu pensar dessa forma, tecnicamente falando. Espiritualmente não existia espírito nenhum. E foram 20 anos assim, tocando de tudo, viajando tudo que é estado aí, lá no Nordeste e aqui também. E eu vim parar aqui no Espírito Santo tocando, pra você ter ideia. Eu vim pra cá por causa da música. Um amigo que tocava lá, eu falo muito que esse cara tem, ele já foi até aqui da nossa igreja, depois eu vou falar quem é. Esse cara tem a nossa relação, assim, tem um cuidado de Deus. Eu devia mão dupla, vamos pensar assim. Porque quando eu vim pra cá, eu vim tocando, fiquei tocando em umas bandas durante 3 anos aqui. E houve um tempo que a gente morava numa casa, 6 músicos, a gente chamava de Casa dos Artistas. Era uma comédia, porque imagina, 6 homens morando dentro de uma casa, era história, né? Zona. Pai, a briga para lavar os pratos. Aí, nesse processo, a gente fez um estúdio nosso e começamos a produzir cantores e tal. E engraçado que a gente começou a produzir cantores evangélicos, né? O primeiro disco que a gente fez lá foi um cantor evangélico e tal. E engraçado que eu acho que só um que não foi, o restante tudo foi de cantores evangélicos. Não, 2. O restante todos foram. Acho que nós fizemos uns 9 discos lá na Casa do Artista. E desses 9, eu acho que 2 não foram. Acho que é mais ou menos isso, se a minha memória não estiver falhando. E nesse negócio, num processo, eu tinha encontrado o Pastor Aldi. O Pastor Aldi tocou guitarra comigo no trio elétrico lá em 1900 e bolinha. Nunca foi cristão, né? Aqui se converteu e através dele eu voltei para Cristo. Olha como Deus faz as coisas. Ele tocou comigo lá. Ele nunca teve relacionamento com Cristo nenhum. Pelo contrário, a história dele é muito doida. E aqui ele começou a buzinar no meu ouvido. Falando, cara, você tem que ir lá, não sei o quê. Aí eu ia na casa dele, a gente conversava, e eu meio que... E ele já na igreja ali, trabalhando e tal. Se envolvendo. Aí um dia eu tava lá na casa, tava assim, tem quanto você tá? Tava tocando, tava ganhando dinheiro, fazia 16 shows por mês. Essa parte tava tranquilo. Aí tem aquela coisa que tá vazia, assim, tá faltando alguma coisa? Aí teve um dia, eu tinha a Bíblia lá ainda, peguei a Bíblia e falei, vou na igreja. Os caras, na igreja? Tá doido? Eu falei, vou na igreja. Aí peguei a Bíblia e fui na igreja. Eu não sei o que o pastor Deus falou. Não tenho ideia. Sei quando ele fez o apelo, eu fui pra frente. Foi desse jeito. Eu não lembro qual era a mensagem. Eu não lembro... Eu só lembro a música eu lembro. Que era aquela do milagre. Hoje o meu milagre vai... Eu lembro que era isso, a música era essa. E eu fui. Aí, nesse processo, eu fui na casa do Aldi na segunda. Falei, cara, fui na igreja e fui lá na frente. Ele disse, você tá doido? Sério? Ele disse, sério. Ele disse, não, vou te apresentar o cara. Ele já me levou no ministro de música da igreja. Que era amigo, hoje é meu irmãozão, o Adaí. Aí Adaí foi, chegou e falou, você tá fazendo o quê? Aí eu morava assim. Era engraçado que eu ainda tava tocando na noite, né? E eu, sinceramente, eu vejo com muito cuidado essa coisa. O cara pode tocar na noite. Eu acho que cada caso é um caso, eu acho que tem que ser visto assim, pessoalmente. Porque isso comigo foi... por exemplo, se o Adaí não tivesse tido esse olhar, talvez eu nem tivesse ficado na igreja, né? Se a gente olhar a olhos humanos, vamos dizer assim. Então eu morava na esquina da igreja aqui, ele falou, tá fazendo o quê? Aí eu digo, tô de bobeira, que eu só tocava assim, de quinta a domingo eu tocava, de segunda a quarta eu tava mais em casa. Aí ele falou, então vem pra igreja que não dá tempo de pecar. Aí eu ia pra igreja, aí ficava lá ajudando ele. Nesse processo de ajudar ele na igreja, eu falei, isso aqui tá com problema, comecei a consertar as coisas, mexer no som da igreja, porque lá no passado, atrás, eu tomava conta de um trio elétrico, com 20 e poucos anos. E o técnico de som me ensinava a mexer nas coisas lá e tal. Depois isso esfriou, né? Olha como Deus faz as coisas. Esfriou, ficou lá, na geladeira. Nessa volta aqui,
essa coisa do cuidado é muito importante. Eu acho que, não sei nem se tem a ver com isso, né? Não, Você perguntou, eu tô tentando seguir. pode ficar à vontade. Aí, essa coisa do cuidado é importante. Ele caminhou comigo. Isso é muito importante. Porque quando você se afasta, você vê, eu fui uma criança que eu não lembro de ter um aniversário fora da igreja. Todo meu aniversário era na EBD de manhã. Eu tenho as fotos até hoje, tudo era na EBD. Então, isso ali ficou, né? Quando você volta, totalmente sem noção. Ele me botou para tocar, eu digo, cara, eu não sei música nenhuma. Eu sei tocar os Anjos de Paula, se você quiser, ou os corinhos, ainda sei, eu lembro. Mas fora isso, eu não sei mais nada. Aí, tanto de eu brincar há muito tempo, a gente acabou tocando Sem Ovelhas, portanto eu brincar, Sem Ovelhas. Mas aí, o que aconteceu? Ele caminhou comigo. Isso é muito importante, ele caminhou comigo. E nesses trâmites todos, assim, eu estava querendo ir embora, eu estava quase para ir embora assim mesmo. Aí Deus foi trazendo para onde Ele queria, né? A gente faz os planos, mas Deus fala, não, cara, não, Pedro, boa, é por aqui, né? E esse processo, assim, quando eu voltei, que ele foi, cuidou, foi tratando comigo, aí ele foi mostrando, aí ele criou uma como é que chama? Não foi um congresso, um treinamento, chamava preparação. Aí trouxe um cara para dar um curso de áudio. Eu já produzia essa coisa da música em si e tal, aí já tinha essa coisa do áudio ali, ele começou a dar, eu disse, cara, isso é legal. Aí fiz o curso de áudio. Aí eu tinha acabado de gravar um DVD de uma dupla sertaneja daqui do estado, e nesse processo a gente teve um evento da Secretaria de Cultura do Estado, com a AMP e o IATEC lá do Rio. E tinham vários cursos, né? E você tinha que mandar seu currículo. Aí eu mandei meu currículo para lá e lá estava escrito assim, você mandava seu currículo para ter que concorrer, as vagas eram gratuito. Aí eu botei, eu sou técnico de som da igreja, que eu já era, chegaram lá e colocaram para mim esse negócio. Você tá aí, você vai tomar conta. Aí eu coloquei isso, e os outros meninos tinham um currículo igual ao meu, ou melhores até. Só que eles ganharam, tipo, 2 cursos, tá? Eu ganhei todos os cursos, todos. E eu fui. Aí eram técnicos assim, renomados, hoje são até amigos, tá? Colegas e tudo. Mas na época eram técnicos renomados, grandes artistas nacionais, assim. E eu fiz todos os cursos ali. E eu fiquei, meu Deus, que doideira é essa, cara? Como eu ganhei tudo? Eu tô fazendo os cursos. Foram, assim, quase um mês, porque tinha cursos que eram semanais, assim. Assim, diariamente. E no último curso, que era um curso de áudio mesmo, com o técnico Lulu Santos na época, ele falou assim, eu falei, cara, eu quero isso aqui pra mim. Eu vou fazer isso. Eu fiquei apaixonada por essa coisa toda. E aí daí Deus veio conduzindo. Aí hoje eu tô aqui, nesse tempo todo. Mas assim, eu tava pronto para ir embora do país, e hoje eu tô aqui como técnico de som da igreja, e hoje eu faço uma das coisas que eu mais gosto, né? Ministro para outras pessoas, né? Como Deus vai e conduz ao contrário. Teve muita coisa nesse processo todo assim, que eu sintetizei aí, teve muita coisa que foi assim, crucial, muitos pontos assim, que aí teria que ser 5 podcasts para contar a história toda, né? Que foram cruciais para mim. E eu acho que todo o limite e o filtro que eu tive na minha vida foi porque eu tinha Cristo ali no início, eu tinha aquela base bíblica ali, né, da EBD quando criança, aí eu sabia do limite, não, Deus não vai gostar disso. Então sempre foi esse cara que teve esse limite quando estava lá fora. Errei pra caramba, não foi muito, não foi pouco não, mas assim, eu tive sempre esse filtro, esse limite. E quer que eu seja sincero a você, a gente tem lutas com Cristo, claro que tem, muitas lutas, mas quando a gente vive com Ele, a gente consegue passar por elas. Eu acho que em casa, às vezes eu falo as coisas, eles falam assim, não entendo você não. Eu digo, não, cara, Deus está no controle, vamos embora, tá? E eu vou sempre jogando para cima, porque eu sei que quando a gente está em Cristo, a gente está linkado com Ele. A vida da gente tem lutas, mas ela nunca vai ser vazia. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que esses 20 anos que eu fiquei na noite, tocando com todo tipo de gente, de artista famoso a boteco de 5ª categoria, tudo que você imaginar e o que você não imaginar, eu toquei. O que eu vivo hoje, com toda a dificuldade que tiver, que vier, porque Cristo não falou que era parque de diversão, falou que a gente tem luta mesmo, né? Então, assim, tudo vier, o vazio não existe mais.
Eu acho que isso aí é que para mim é o principal. É o que me realimenta a fazer as coisas. E quando eu sinto que eu estou muito distante, desligado, eu vou ter que fazer alguma coisa para não desconectar. É muito isso. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, respondeu sim. Tem uma frase que até fala, né? O Ezra cita muito essa frase. O caminho que eu peguei para fugir do meu destino, eu encontrei ele, né? Deus me colocou de volta ali. E eu percebo muito isso na sua fala, assim, né? Você pode até ter ido ali, mas Deus de alguma forma foi te direcionando e você está aqui com a gente hoje e é fundamental no reino de Deus pra gente aqui. E uma coisa importante também que você faz, que você traz na sua fala, é quando você fala assim, esse cuidado de não tentarem te moldar, você estava chegando, né? E eu e o Ezra, a gente passa muito por isso, que a gente trabalha com os jovens e às vezes, né, vem muito forte isso, assim, tá vendo seu jovem lá, o que ele tá fazendo? E a gente fala assim, deixa, quem convence ele é o Espírito Santo, a gente só tem que ter esse cuidado, né? De estar ali, de estar perto. Às vezes a gente tem que chamar a atenção, falar, não tá legal mesmo, assim. Mas por trás a gente tá ali, não tá deixando solto, né? E às vezes até aqueles que, de alguma forma, né, para dar um meio que... Às vezes a pessoa também precisa disso, né, para acordar. A gente tira ali, mas a gente fala com os meninos, olha, tá vendo? Fulano, ciclano, tá precisando ali, acompanha. E os meninos têm entendido muito isso também, de chegar junto, de não deixar, de trazer. E a gente tem essa experiência, esse cuidado. Tem coisas assim que, por exemplo, que o Adair só contou pra mim depois. Sim. Eu acho que isso é até um alerta pra gente quando chega pessoas assim, pra vir na igreja. Eu usava 3 brincos, né? 2 numa orelha e outra na outra. Quando cheguei na igreja, o ônibus da banda passava na porta da igreja e eu tomava um banho, pegava a guitarra e voltava pra igreja pra tocar o culto da manhã. Eu tava nesse processo de transição. Você imagina isso para os irmãos mais velhos. Eu entendo, e hoje eu entendo com muita clareza. Mas talvez se chegasse aos meus ouvidos naquela época, e poderia existir um choque. Pode ser. Mas hoje eu entendo com muita clareza. A gente tem que ter esse cuidado. Sim. Eu lembro da frase, assim, a gente vai numa igreja muito tradicional, você tá de brinco, disse, rapaz, eu vou perder minha salvação por causa do brinco, eu tirei o brinco, de lá não usei mais. E quando eu falei isso, eu não usei mais brinco daí. Mas é porque você tem alguma coisa contra brinco? Nada. Pra mim, como diz o povo, nem fede nem cheira. Mas mas assim, tem coisas que são prioridades que a gente tem que priorizar. Eu lembro que teve um momento crucial da minha vida que eu tava na igreja e tocava carnaval ainda. Cantava no carnaval. E no carnaval era pior, porque eu que cantava no carnaval. Então teve um dia que eu fiquei em choque. O último carnaval que eu toquei, eu falei, eu não toco mais. E ele foi radical esse, porque a banda tinha uma conotação de outra religião e eu tava tocando e eu vi meninas assim, 15 anos, em coma alcoólico do meu lado, assim. Que a casa que a banda ficou era do lado da clínica, as meninas chegavam em coma alcoólico, assim. Aquilo me deixou em choque. Eu fiquei péssimo, assim. Tanto que eu digo, eu não vou ficar. Eu acabei de tocar, eu pegava o ônibus, eu ia pro ponto de ônibus. O cara, não, mas vai com a gente de carro amanhã, vai na banda. Eu, não, eu vou embora. E eu ia embora. Mas eu não falava nada para não criar nenhum constrangimento, mas é porque eu tava mal por dentro. Aí quando eu falei assim, eu digo, eu não toco mais carnaval. Pra mim, parei. Quando eu falei isso, aí as coisas aconteceram. Aí Deus usou o pastor Aldi novamente, veio até a mim, olha, me chamaram para trabalhar aqui, mas Deus falou, meu emprego é seu. Então, vá lá. Aí eu fiz minha transição. Não tenho problema com as pessoas que tocam, que trabalham como músico. Eu não tenho, de coração, não tenho esse preconceito. Mas eu acho que cada caso é um caso, assim. Deus trata muito cada um na sua intimidade ali. Por isso que a gente tem que ter certos cuidados, eu acho. Mas para mim foi a minha transição aí. Mas desde que no momento que eu falei assim, não faço mais isso, vou fazer isso aqui. E de lá para cá Deus só tem colocado os desafios, né? Eu acho que tem uma semana que eu ministrei no congresso da Ambis e ele já me puxou a orelha umas 2 vezes. Eu digo, tô devendo, tem que fazer mais. Então assim, aí você vai, ele te leva num lugar e fala, olha, tá vendo? Você precisa fazer mais isso. Eu digo, tô em pecado, vamos melhorar isso. E por aí vai. Eu acho que assim, se você deixar Deus conduzir, tá mais certo. E você, Ronaldo, com o talento, com a voz que Deus te deu, como que começou a sua trajetória na música e o que você acha que Deus quer e pode fazer através da sua vida? Eu comecei, vamos lá,
eu era criancinha de verdade, tipo, desde criança, meus pais sempre falam, meus pais e minha família, né? Que eu vim de uma família que tem um berço ali musical, entendeu? Sempre tive um berço musical. Então, tudo Aqueles que na... tocam a mão, que apertava o bichinho e toca a musiquinha, não. Não. Aí, tudo na minha vida era música, desde quando eu era pequeno. Os vídeos que eu tenho quando eu era pequeno, eu sempre estava cantando, inventando música, imitando guitarra. Na minha segunda igreja, se eu não me engano, na minha primeira igreja, no momento de louvor, o pessoal me dava uma moral. Eu tinha aquelas guitarrinhas, igual o Davi tinha, um tempo atrás, de plástico. Eles me deram um cabo P10. Meu pai fez um buraquinho. Eu colocava dentro do P10, só que não encaixava. Então eu tinha que colocar a cabeça toda do P10 para ele agarrar lá dentro. Aí eu ficava lá na frente. O pessoal tocando e eu lá. E desde pequeno eu sempre tive muito isso. E eu fiquei muito aflorado para esse lado da música quando eu comecei a minha adolescência ali, né? Que eu comecei a ver muita artista bom do lado cristão. E aí eu comecei a me animar. E aí, desde uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a me aproximar mais de Deus ali e tal. E aí começaram a vir, eu sempre falei, nossa, como que o pessoal cria canções, não sei o que lá, que nunca me deram moral para participar de equipe de louvor, nunca me deram, né? Então era muito mais só eu ali mesmo, eu nunca gostei também de falar para os outros. E aí eu comecei, pô, Deus, né? Dá alguma coisa aí, né? Que eu preciso de alguma coisa aí, né? Pô, pra eu ver se realmente o pessoal inventa ou se é inspiração, porque eu sempre ficava ouvindo. Não, é inspiração. Eu falei, pô, nunca me inspirou, como que eu vou saber se é verdade? Até que um dia eu tava lá em casa, até a música lá, Tudo por Amor. Cara, eu tava em casa, eu tava lendo a Bíblia, pá. Aí do nada começou a vir uma frase e uma melodia. Aí eu fui lá e, toquei. Aí depois veio outra frase, outra melodia, fui lá, toquei. Aí quando eu percebi, eu já tinha a música inteira em menos de 15 minutos, eu já tinha feito a música toda. Aí começou aquele processo. Aí peguei, tive que arranjar. Eu refiz ela no mínimo umas 15 vezes. Troquei letra, troquei não sei o que lá, mas voltou tudo para a versão inicial. Aí eu vi que era verdade. Aí, não tinha nem como eu negar, entendeu? Eu falei, puxa vida, o troço é de verdade mesmo, realmente acontece. E aí aqui na igreja começaram a me dar mais oportunidades, né? O Neto e o Wendel sempre me apoiaram, eles começaram ali a me colocar para fazer uns trocinhos, fazendo outros troços, e eu nunca cheguei e falei, me dá tal vaga para fazer isso, me dá tal vaga para fazer um solo. Nunca fiz, eu não gosto, entendeu? Eu sou mais... Só que as pessoas começaram a me puxar. E eram nos momentos que eu pedia para Deus. Eu falava, pô, Deus, será que é a tua vontade eu fazer? E ia lá e me puxava. Eu, putz, então é. Aí, hoje, graças a Deus, eu vejo que eu comecei a virar uma referência para as pessoas que estão vindo agora, entendeu? Sim. Tanto mais velhos, o que era uma coisa que eu nem imaginava que eu ia ser na minha vida, quanto para as pessoas mais novas que olham assim e falam, nossa, aí, me ensina, o que você faz, como que você faz, tal, me ensina isso aqui que eu quero ser igual a você. E eu sempre falo, não seja igual a mim. Não seja. Seja o que Deus quer que você seja. E uma coisa muito legal é que uns 4 anos atrás, eu tive uma experiência muito forte com Deus. E eu tive foi uma visão, não foi uma coisa comi um troço assim, fechei o olho. Não, mas foi um troço cinematográfico. Eu tava lá, de noitão lá, todo mundo dormindo, eu tava lá tocando meu violão, tudo apagado. Tava lá, tal. Eu começou a vir um troço no meu coração, assim, na minha cabeça. Sobre mudar a vida de pessoas através da música, sobre cantar em lugares grandes, sobre não sei o que lá. E eu fiquei, gente, mas o que isso faz sentido? Não faz nenhum sentido na minha cabeça. E aí depois de um tempo que eu fui começar a perceber que Deus já tinha começado a realizar essas coisas, ele só estava
batendo na minha cabeça, pô, presta atenção, cara, já te coloquei aí, é só fazer o que eu tô pedindo. Pedindo não, né? Eu tava mandando ali, eu só tinha que obedecer. E aí eu comecei a sair mais igreja para tocar em alguns eventos maiores, que foi de crescimento gigantesco. Eu comecei a fazer bastantes amizades em várias outras igrejas, que abriram muitas portas para mim. E até hoje eu sinto no coração que eu tenho que voltar para isso, que a gente deu um tempo ali para esse lado, mas eu vejo que aqui eu tenho que trabalhar na minha igreja, mas Deus tem coisa muito maior fora daqui. Para mim também eu tenho que voltar ativa nesse quesito. E aí é mais ou menos isso aí. Posso me meter na conversa aqui só? Claro. Olha só, tu falaste duas coisas aí. Primeiro, você estava estudando a Bíblia. No momento. Ou seja, você estava buscando conteúdo, informação. E a segunda coisa que você falou, referência. Eu acho que em tudo que a gente faz, eu tive o mesmo puxão de orelha que você esses dias atrás. A gente precisa ser referência. A gente precisa deixar um legado para os outros que vêm depois da gente. A gente tem que sempre fazer as coisas no reino, pensando dessa forma, pensando em reino. Então, eu sei que a vida nossa é muito doida e cada vez a sociedade está tudo imediatismo demais, tudo para ontem, essa correria maluca. Mas a gente precisa não deixar as coisas de Deus para segundo plano. Sim. Porque aí o restante ele vai fazendo, ele vai encaixando. Esse quebra-cabeça é com ele mesmo. É aquilo tudo, né? Escala de prioridade. Você tem que ter a sua escala de prioridade. Se você pensa para falar que Deus é sua prioridade, ele já não é. Tem que estar intrínseco, tem que ser aquela coisa. Quem é a sua prioridade? Jesus. Pronto. É Jesus. O resto é resto. Mas primeiro é Jesus. Depois quando eu estava buscando demais, foi quando Deus começou a ver essa canção. Depois veio outra, que o pessoal até me zoa quando eu compus ela ali. Eu contei a história, o pessoal riu de mim. Foram várias coisas ali, foram várias músicas, várias canções, várias situações que Deus começou a abrir. E foram nesses momentos que eu estava ali, ó, direto ali, eu sentia Deus ali, ó, sabe, me abraçando, tal, abrindo meu coração, abrindo minha mente. E tipo, se você não tá nesse ponto, fica difícil de você poder realmente viver tudo que Deus quer que você viva, sabe? Porque você vai começar a dar para trás pra muita coisa, não vai estar alinhado com a vontade dele, e aí ferra tudo. E quando você fala isso, você trouxe uma frase também, né? Quando a gente tá cheio, a gente transborda, e é natural. E eu nunca te falei isso, né? Vou te falar agora aqui. Uma das últimas vezes que a Juve, né, cantou ali, você não estava tocando, você foi para cantar. E aí nem era você a pessoa que estava ministrando, mas em dado momento você pegou ali para começar a ministrar. E Deus te usou muito para falar comigo naquele momento. Eu senti muito a presença de Deus. Então, de fato, Obrigado, quando nós estamos cheios mesmo, a gente transborda ali, entendeu? E você falando isso é nítido, assim, é claro. E depois desse culto, o pastor da Vida Clara, eu só lembro por causa do Instagram dele, é da Vida Clara, né? Ele veio falar comigo, né? E com a Helena, que estava cantando, ele falou, nossa, ó, eu tenho às vezes um bloqueio nessa questão de adoração, porque eu gosto muito de ver a letra e tal, mas hoje Deus realmente usou você, olhou para mim e falou, Deus te usou realmente e tal, e tipo, você vê que não é na palavra. Eu também senti muito, aquele momento para mim foi um momento que eu não tô muito acostumado a fazer, só que foi um momento que eu senti, eu falei, cara, eu tenho que falar, e eu falei coisas simples, só que tipo, não é a quantidade, não é a palavra bonita, mas é a intenção do coração, cara. Se a sua intenção está em adoração a Jesus, você vai adorar Ele através de louvor, ação, tudo. Serviço, tudo. A cara. vida que mostra. Vida. Isso. Adoração é a vida. Testemunho tem que ser vivo. Entendeu? Wendel, qual que é a carência das igrejas hoje na maneira de conduzir, né, os cristãos a uma busca mais profunda de adoração? Eita, chegou Isso com aí dois pegou, pés na tá? porra. Eu tinha falado sobre a Bíblia, né? Profundidade bíblica. Isso é um dos pontos que são cruciais, assim. Hoje, tem muitos perfis diferentes de igreja.
Então, se a gente falar assim da dificuldade que eles enfrentam em conduzir as pessoas a isso, vai estar muito ligado também, eu acho, à doutrina, ao perfil da igreja, muitas coisas. Eu tive uma experiência interessante que eu acho que até que cabe nesse podcast agora, porque eu fui a São Paulo agora no Semanal e lá a gente teve a oportunidade de visitar duas igrejas totalmente diferentes. Uma bem mais tradicional, até o Ademar de Campos estava cantando no dia, mas bem legal assim, e outra totalmente contemporânea assim. E uma coisa que interessante, nas duas, que estava todo mundo cantando junto, adorando junto, esse processo inteiro. Aí, às vezes a gente tem resistência, se a gente falar desse momento exclusivo de louvor ali e tal, do momento de culto, se a gente trazer isso para um momento de culto, às vezes a gente tem ver resistência das igrejas, assim, falar, a igreja tal é assim, isso não está certo. A igreja B é assim, também não está certo, uma falando da outra, né? A gente vê muito isso. E na verdade, para mim, o que está certo, você acabou de falar de transbordar com ele. Há uma semana antes dessa escala, acho que 2 semanas antes, eu falei com ele, falei com o Ronaldo, falei com a Alvina, falei com ele de novo. Eu fiquei brigando, falei com o Pedro, eu fiquei brigando com eles. Eu digo, por que o Ronaldo não está cantando? Eu fui cobrar. Por causa disso, porque referência. Essa molecada precisa de referência. Né? Aí, essa coisa da igreja falar, o que eu sinto, assim, que, além da Bíblia, o que está faltando é esquecer o que está externo. Se tem luz, se tem som, se é som bom, se é som ruim, se tem luz, se é parede preta, branca, amarela, azul. Sim. Eu acho que isso aí é tudo tipo assim, externo. A gente tem que conduzir a igreja, aí tá, o momento da adoração, a gente tem que conduzir a igreja pensando em quem? Em Cristo, em Deus. É isso que eu acho que falta, sabe? Falta profundidade bíblica, esse é um ponto, e até as pessoas que ministram precisam pensar nisso. A gente precisa separar esse momento da adoração, entender que ali é um processo que ele tem que estar junto com a igreja, né? Esse momento do louvor ali e o momento da palavra, a igreja tem que estar junto, participando. Não é o pastor lá falando em si. A igreja tem que estar ali, ó, concentrada, abrindo a mente e o coração para aquilo que está sendo passado. Eu acho que às vezes a gente está se preocupando demais com as alegorias, não que elas não tenham que existir, esquecendo do centro. Eu penso que é mais isso. A gente está fugindo do centro, preocupado com... A tecnologia está aí, ela é ótima, ela tem que existir sim. A gente tem que usar ela a nosso favor. Eu uso essa frase o tempo todo, eu digo, ó, o mundo está aqui na palma da mão, o evangelho tem que estar também. A gente tem que criar esse tipo de conteúdo, igual a gente está fazendo aqui, para chegar a mais pessoas. A gente tem que produzir esse conteúdo. Só que tudo isso são ferramentas. A gente não pode perder o centro, que é Cristo. Aí isso aí precisa estar... Assim, a galera tem que sentir que é isso, porque eu acho que aí o resto vai. Aí o povo vai participar junto, vai vir junto. Se Cristo for o centro, vai. O resto é alegoria. E você, Ronaldo, qual é o sentido da adoração na sua vida e como você enxerga isso dentro da igreja? Ó, adoração na minha vida é aquilo que a gente já falou umas 5 vezes, aqui mais ou menos. É sobre testemunho vivo, sabe? Deus me deu uma voz, Deus me deu essa capacidade de eu tocar um instrumento, mas eu não vou me restringir a isso para adorar Ele. O troço da adoração é que na faculdade eu tenho que estar adorando a Deus, eu tenho que estar prestando um testemunho, eu tenho que mostrar para todo mundo que eu sou diferente, entendeu? Que eu não compactuo com as práticas do mundo, entendeu? E através desses gestos, das falas que você dá no dia a dia, você vai adorando a Deus. E, tipo, pra mim é mais ou menos isso mesmo. A questão de eu viver. Se a gente vive Jesus, a gente tá dando um testemunho e automaticamente a gente também tá adorando a Ele. E na igreja, eu vejo um cenário bom e eu vejo um cenário ruim. O cenário bom é que
os jovens aqui agora, a gente está começando, eu estou vendo os jovens e também várias outras pessoas, tá? Mas eu vou falar para uma realidade que eu estou mais inserido. A gente está buscando o quê? Comunhão, tratar os outros bem. A gente está buscando ser educado, buscando realmente fazer conexões com gente que ainda não foi alcançada para trazer. A gente está querendo mudar, a gente está se ajudando. E isso é um cenário muito bom, porque Deus também se agrada nisso. Deus vê que é a adoração. A nossa vida está querendo ser transformada por conta dele, para ele. Isso é adoração. Só que eu vejo um cenário ruim, que muita gente tenta meio que adorar a Deus da boca para fora, do lado externo, né? A nossa carne, a pele. A pele está adorando a Deus. Só que lá dentro é com segundas intenções. Entende? Esse é o lado que eu acho mais difícil na igreja. Isso é normal, a gente é humano, entendeu? A gente tem que tomar cuidado, porque senão isso vai surgir. Então a gente tem sempre que cortar. Você fala ego? Ego, exatamente. As pessoas têm um ego. E se você deixar você alimentar esse ego, se você deixar ele ser alimentado, ele vai sobressair Deus ali. E aí já era, e aí você vai inverter tudo. E aí é aquilo que eu também falei lá no início, sobre a unção. A pessoa, às vezes, na adoração ali na igreja, está cantando. Ela está cantando. Só que ela não, você vê que não tem unção, entendeu? Não estou falando na nossa igreja, estou falando no geral. Você vê que não tem unção, não tem um diferencial. Porque a pessoa está falando, eu estou cantando aqui porque eu canto afinado. Estou cantando aqui porque eu fui escolhido, porque eu sei cantar. Não tem nada a ver com isso. Entendeu? Deus te colocou ali. Do mesmo jeito que ele te colocou, ele pode te tirar. E aí a queda vai ser complexa. Então esse é o cenário ruim que eu vejo também, entendeu? Eu sou bem chato com algumas coisas, sou chato mesmo. Talvez, eu acho que eu nunca seria um líder da igreja assim, desse jeito, porque eu seria muito chato, misericórdia. Eu sou muito chato com algumas coisas, assim, em termos que você está falando aí de técnica e tudo. Eu acho que isso aí tinha que caminhar junto com a vida espiritual da pessoa. O cara tinha que tocar bem, o cara tinha que cantar bem, porque me traz assim, quando a Bíblia fala em excelência, me traz um peso muito grande. Por isso que eu parei de tocar. É sério, eu não estou brincando não. Eu parei de tocar porque eu não tinha tempo de estudar. Sim. Para que eu vou tocar se eu não vou tocar direito? Eu não tenho tempo de treinar. Então, para mim foi um choque, né? Sim. Eu tô até namorando, troquei as cordas da guitarra de novo, olhando assim pra ela, tô namorando ela de novo, quem sabe? Mas assim, e o Neto já me chamou algumas vezes, mas eu não tenho tempo de parar para estudar. Se eu não tenho tempo de parar para estudar, eu não vou tocar, cara, porque aí eu me sinto mal em chegar lá e não executar direito, porque você sabe o seu potencial, mas você não está conseguindo entregar tudo. E outra coisa, você está falando de vida, né? Sim. A vida da gente em Cristo, ela tem que transbordar para as pessoas. E isso é tão importante porque o ímpio, ele vai olhar para a gente e vai se afastar da gente. A gente tem que ter vida para ele ficar próximo. Tem que esse cara é diferente. E ele querer estar próximo, porque aí, senão a gente não traz esse povo para a igreja, né? Sim. Mas aí, o que acontece? Eu acho que a técnica de caminhar junto também. Só que mexer com o ego do ser humano, quando ele chega a cantar, a ser um preletor, qualquer coisa, é difícil conter isso. É muito difícil. Para quem é líder, é mais difícil ainda, porque você tem que fazer essa correção. E às vezes, né, a gente fala bem assim, fulano às vezes tem um talento precioso ali, só que ele tem o ego ainda ali. E a gente fala o quê? Espera um pouco mais. A gente está trabalhando aqui ainda. Porque a gente sabe que também, se colocar aquela pessoa ali, aquilo pode ser a queda. O tempo, né? Sim. Então precisa realmente ser tratado esse ego para que Deus possa usar aquela pessoa e que ela seja usada por Deus mesmo. Porque não adianta eu colocar aquela pessoa ali, ela ser um excelente músico, tocar bem, mas aquilo inflar tanto o ego dela que ela vai levar aquilo para o coração, para a cabeça dela, e no final das contas o caminho dela não vai ser perfeito, né? Então realmente faz muito sentido. Quando você fala isso, a gente percebe mesmo, né? E é até um conselho para quem nos ouve de pensar isso, assim, qual que tem sido o seu propósito ali? Você está fazendo isso para a sua glória pessoal ou é para a glória de Deus?
Por que vocês acham que atualmente tem um número muito grande de músicas mais centradas em nós do que na pessoa de Cristo? Começa você agora, toda vez eu começo. Bíblia. Para mim, a resposta é única. Bíblia. Se você não tem conhecimento bíblico, você vai cantar qualquer coisa, entendeu? Para mim, música tem que ter Bíblia, cara. Tem que ter Bíblia, tem que ter uma mensagem. Qual a mensagem que você vai passar com uma música egocêntrica? Você é coach? Você não é coach, entendeu? Você é um adorador, cara. Então, pô, leia a Bíblia, tenha um relacionamento com Deus. As letras vão vir com o quê? Vai ser inspiração divina e aquilo que você está lendo, as experiências que você está tendo com Deus. Então, tipo, graças a Deus é uma coisa que eu realmente agradeço a Deus. As músicas que Ele me deu, todas elas são inspiradas na Bíblia. Não tem nenhuma que tem fuga ali, não. Porque eu não gosto, entendeu? Eu gosto do que fala de Deus. Tem que falar de Deus. Para mim é isso. Eu concordo com a Bíblia que o Ronaldo está falando, eu acho que tem que vir por aí, mas eu acho que tem muito do lugar. Como é que eu vou explicar isso? A gente vai fazer um culto aqui a Deus agora. Se o culto é a Deus, a gente vai cantar músicas que adorem a Deus, ponto. Mas eu acho que hoje a gente tem um mercado musical lucrativo. Eu não gosto da palavra gospel, mas é gospel, assim o povo conhece, mas tudo bem, isso é outro assunto. É muito grande e que tem vários tipos de músicas, né? Vários tipos de músicas diferentes, com estilos diferentes. Eu acho até que a gente peca nisso aí também, mas também é outro assunto. Mas eu acho que cada coisa cabe. Eu entendo quando a gente fala música que fala mais do homem, do que de Deus, né? Antropocêntrico do que cristocêntrico, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que essa música cabe, às vezes a gente está nos nossos dias de angústia e pode ter um momento que está sempre, Deus, me ajuda, é eu que estou precisando. A gente pode ter esse momento, mas esse momento é meu com Deus. Sim. Talvez uma música dessa fale para mim nesse momento. Mas no ambiente de culto a Deus, muitas músicas não cabem. Também, Ronaldo, tem outras que não cabem em canto nenhum. Tem umas aí que... Esses dias eu digo, olha... Esses dias eu fiz uma comparação com a música, sem dar nome aos bois. Eu falei com o colega, falei, olha, essa música secular fala mais de Deus do que essa aqui. Pois é. E quando você vê o nível que a música estava. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tem coisa que não fala nada com nada, né? Mas eu acho que tem música que vai caber, mas em outro, no teu carro, na tua casa, no momento seu lá íntimo. Mas ambiente de culto, a música tem que ser de adoração a Deus. É Cristo, ponto. é Cristo. É isso que a gente tem que filtrar. Eu acho que tem que filtrar. Eu vou até além. Eu acho que a gente tem que compor nossas próprias músicas. A gente estava conversando nos bastidores isso agora há pouco. A gente tem que ter o nosso repertório que a nossa igreja cante. Porque também vai ser uma coisa, é uma coisa boa, porque vai ser uma coisa da realidade da igreja. Sim. E são várias pessoas, entendeu? Tem nosso Ministério de Louvor tem o quê? 90 pessoas? 80? Não sei, ou até mais. É muita gente. É muita gente. Então, se a gente aproveitasse, cara, Deus ia colocar muita canção no coração de muita gente e ia ser uma coisa da realidade da nossa igreja. Eu acho que seria uma coisa mais até natural do que a gente ficar pegando coisas de fora. Tem músicas, assim, por exemplo, e é muito vasto isso. Atualmente eu tenho minhas fases, né? Atualmente eu estou escutando muito o Coletivo Candinheiro. Conversa muito comigo por questão cultural, porque eu sou lá do Nordeste e tem essa pegada, é um movimento de lá. Mas é música brasileira e tal, e é música cristã brasileira. Tem suas nuances. Tem coisa que daria para tocar num culto, tem coisa que não daria para tocar no culto. Mas as músicas estão lá, o repertório está todo lá. E eu acho que aí você filtra e traz isso. Eu acho que falta a gente ter esse filtro, eu acho que falta a gente compor também. Eu acho que falta a gente compor com a nossa música brasileira, que converse com o nosso povo. Porque, na boa, o nosso povo do dia a dia, ele não escuta essas músicas quando sai na rádio, na televisão, nos meios de comunicação que ele usa. Ele não escuta a música que a gente toca na igreja. Dificilmente. Uma ou outra que tiver muito sucesso.
Então a gente precisa se comunicar. Eu acho que se comunicar com esse povo é falar a mesma língua. Eu penso muito dessa forma. E às vezes também Deus ele quer naquele momento trazer uma mensagem para a igreja e você tá inserido ali no corpo de Cristo, Deus ele te dá essa inspiração também através da música, né? Igual você fala assim, Deus em um momento ele te deu essa inspiração. A gente tem o exemplo do Tom também, né? A gente já até cantou uma música que Deus trouxe inspiração para ele aqui também. Então, de fato, você incentivar essas pessoas a uma busca, em primeiro lugar, mais profunda a Deus ali e trazer isso também para o seio da nossa igreja, a realidade nossa ali também, né? Com a base central que é Cristo, verdadeiramente. O que, na opinião de vocês dois, né, nós devemos fazer então para nós estarmos mais alinhados, né, e voltados para uma entrega de uma verdadeira adoração a Deus? Acho que vocês foram respondendo, né, ao longo. Mas para resumir, o que vocês acham? A gente vai ser assim, repetitivo, né? Mas não pode faltar a Bíblia sempre nessas ponderações, vamos dizer assim. E eu acho que para nós, a gente está falando assim, a sua pergunta está falando que nós como corpo. Sim, nós estamos igreja, mais alinhados como igreja. Aí a gente precisa de um link, eu acho. A gente precisa ter, como igreja, a gente precisa de um link. Entender o que o nosso líder quer, que é o nosso pastor, o que é que ele quer. Ele quer isso. Aí nós, como ministérios, nós somos vários aqui, né? Sim. Tem jovens, tem crianças, tem vários ministérios. Aí esses ministérios precisam estar linkados. Eu acho que tem que funcionar como um corpo mesmo. E a gente precisa ter esse link. A gente precisa entender para onde nós vamos, né? O Moisés é que dizia para onde o povo ia, né? Então, para onde nós vamos? Vamos por aqui, tá? Deus falou comigo, não, por aqui. Então, nós como ovelhas vamos seguindo isso. Mas nós precisamos estar linkados como ministérios para que se conversem. Se a gente não tiver linkado, você vai falar de um tema, né, no teu ministério, e o meu vai estar falando de outro que não tem nada a ver. Às vezes um vai estar no link com a liderança e outro não, e às vezes nenhum dos dois vão estar. Então a gente precisa estar tratando isso e sempre trabalhando em conjunto, né? O meu ministério apoiando o teu apoiando o meu, e assim sucessivamente. Eu concordo com o Endel, porque a gente até viveu isso na juventude mesmo. Faz quanto tempo que você ia, então? 1 ano e meio. 1 ano e meio. O processo não é do dia para a noite. Não. Esses processos são demorados, custam mesmo, entendeu? Tem dor, tem suor, tem tudo ali, tem tudo que você imaginar. Só que vale a pena. O resultado final sempre é melhor do que o começo. Então, se você tiver aquela paciência de pegar, vamos lá, tá tudo desalinhado. Primeiro a gente tem que mostrar que, tem que seguir aqui. O norte. Só que a gente está longe, tem que mostrar a realidade, a gente está longe. Mas a gente tem que seguir, porque se a gente seguir, a gente vai chegar no lugar onde a gente quer. Então, se todo mundo manter esse processo, se manter no processo, esse link, né, trazer tudo junto, alinhar tudo e a gente manter a longo prazo, médio e longo prazo, a gente vai ver muito fruto. Muito fruto. Então, realmente, isso é visível. Tá todo mundo atirando um para cada lado e não acerta nenhum alvo. Então, se a gente pegasse, visse quem é a cabeça da igreja ali, né? Quem Deus colocou, coloca o pastor. A gente reúne, a gente quer vir para cá. Igual o Wendel falou, a gente vai chegar no lugar onde a gente precisa chegar. Traz crescimento, né? Porque você tem demais. Foco. E o que vocês falaram, assim, traz tudo isso, traz dor, traz sofrimento, mas isso é no início. Assim, você falando agora, eu lembro assim, que no início foi realmente difícil alinhar tudo, né? Tudo que estava acontecendo ali. Mas depois, foi assim, já chegando no final, foi muito bom porque a gente viu que a gente chegou ali. E agora a gente está num processo esse ano de trabalhar, né, o nosso lado espiritual. E a gente colocou como meta para eles a leitura da Bíblia. E a gente estava até conversando lá em casa, né, que a gente fez um aplicativo e eles leem juntos lá, competem lá para ver, né, as perguntas. E às vezes a gente olha lá e tem um que tá para trás e o outro tá mais avançado. E eu até falei com o Ezra esses dias, né, eu já não olho mais para os problemas, como talvez no início, que eu não tinha referência de nada onde ia chegar.
hoje eu olho assim, eles conseguiram ano passado, eles vão conseguir esse ano. E aí eu vou lembrando das fases, porque teve um momento no início que foi muito difícil colocar a ideia. Depois teve um momento que eles se empolgaram, teve um momento que pelas circunstâncias eles deram uma paralisada, mas eles chegaram. Então eu olho assim, acredite, né? Coloque nas mãos de Deus que vai dar certo mesmo. Então é trabalhoso, é custoso, mas o reino é de Deus. Sim. A gente tá aqui só para realmente ser um ajudante, uma ferramenta de Deus na obra ali, né? E aí se a gente se propõe a isso, Deus vai fazer. É verdade. Então a gente vai encerrar hoje o nosso momento de uma forma bem diferente, né, do que a gente já fez aqui. Eu já vou agradecer a vocês, né, em primeiro lugar, por estar com a gente aqui, por nos trazer mais conhecimento. A gente, né, Marcela, sempre tá aqui aprendendo com os nossos convidados. Primeiro Juvicast que eu choro. Tá vendo? Foi muito... E eles começaram, pra quem não sabe, falando assim, a gente só vai responder sim ou não, vai ser muito rápido. E quanta coisa boa, né? A gente tinha combinado, não foi? Não, mas não deu certo não. Tá vendo? E aí eu queria pedir pra vocês agora tocar e cantar aí pra gente, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a cria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Agora com você, vai. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E céus. Mais 6 meses fica bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá bom demais. Amém. Esse foi o nosso Juvicast. Acompanhe o nosso canal e fica ligado porque terá muitas outras. Tchau, tchau!